a respeito da chuva de 2007, lá no Rui Sanglar, a rua Zelino Maduro, tinham casas lá condenadas desde 2007 e por omissão da Secretaria de Obras, não demoliram aquelas casas lá em 2007, o vereador Nome, quando elas ficaram penduradas, e essas casas vieram agora, derrubaram várias outras residências, e aquele alerta estava ali desde 2007, a população do Rui Sanglar cobrando que fizessem a demolição. E o próprio secretário de Obras, seu Hélio Gonçalves, esteve nessa casa e assumiu a responsabilidade de omissão do secretário de Obras de não ter derrubado aquelas casas que estão desde 2007 lá penduradas. E agora caiu na rua de baixo. Sentindo a falta de comando do governo municipal. Governo que ajudei, até uns 40 dias atrás, estava à disposição, ajudando a base de governo, fazendo o que eu poderia fazer para ajudar o município, e teve um momento que a gente disse um basta. Falta de comando, falta de organização. Um prefeito que vem a público falar que nos últimos 2 meses pensou em renunciar por 2 vezes. O que nós podemos esperar desse governo? O que nós podemos esperar de um governo que tem uma secretária municipal de saúde? A saúde passando por dificuldades, sem pediatras, como tem um requerimento de formação do vereador Renato Abirrâmia, e ela viaja pela Europa. Um secretário de assistência social que vem aqui nessa casa, além de não respeitar 2.000 famílias que estão aí na rua, precisando do aluguel social, veio aqui nessa casa e não respeitou também a Câmara Municipal, trazendo as informações aqui que não batiam com a da Secretaria de Estado de Assistência Social. Com mais de 1.000 nomes que ele mandou, sem xerox, sem RG, sem CPF, só faltava botar o apelido da pessoa, ou o primeiro nome. E foi desmentido pelo secretário de Assistência Social do Estado, que foi com falta de documentos para lá. O próprio subsecretário, tomaram que não tenham botado na conta do Gilberto a incapacidade da Secretaria de Assistência Social, porque exoneraram ele, e ele fazia um bom trabalho. O próprio Gilberto, na secretaria, lá na reunião do fórum, confirmou que só aquela reunião foi na segunda, que na sexta-feira eles mandaram 400 nomes, com a documentação completa. E ele veio aqui falando que estava tudo certo, que estava uma maravilha. Então, o que a gente pode esperar do governo municipal com esse comando? Que talvez não seja o prefeito que esteja governando. Apesar que esse grupo já vem assim desde o primeiro dia de mandato, que não era o prefeito Heródoto que já não comandava. E parece agora que o prefeito atual também não comanda. Deixa 2 secretários que estão brincando com a população, fazerem o que querem. Aí vai para a televisão, como o vereador Cláudio Damião falou, se fazer de vítima, de perseguido, de coitado. Coitado é o povo que está sofrendo aí sem aluguel social. Coitado é o povo que está aí sem pediatra. Coitados são os aposentados, como o vereador Pierre falou, que essa casa aprovou a lei, e nem a lei do executivo eles fazem cumprir. E ele me vai para a televisão fazer aquele charme todo, que está sendo perseguido, coitado, que vou dizer os nomes de quem mandou parar com Botafogo e Conselheiro. Por que ele não diz os nomes? Quer botar na conta de quem? O Botafogo parou por causa do governo do Estado, que foi orientado pelo Tribunal de Contas para fazer licitação. Não foi nenhum vereador dessa casa, ou nenhum cidadão de Nova Friburgo que fez suspender o Botafogo de Conselheiro, não. Até porque eu briguei, junto com a diretoria do Nova Friburgo, levei até o prefeito para solicitar a retirada do Botafogo. Aí agora ele vai para a televisão falar que tem pessoas que estão jogando contra conselheiro. Por que não dá os nomes? O que nós vamos esperar do governo municipal, senhores vereadores? Que não tem capacidade de fazer uma ponte lá em frente a Vermar? Eu fui ao secretário Afonso Monerá, ele falou que a responsabilidade é do município. Mas se o município não tem responsabilidade e nem respeito com o conselheiro Paulino, eu fiz um ofício e ele encaminhou o pezão para ver se pode ajudar o povo de Conselheiro, pelo menos com a pinguela, igual existe em Bom Jardim. O Afonso falou que chama na hora a pessoa que fez essa pinguela em Bom Jardim. Existe 2 lá.
Agora o governo federal está fazendo também uma ponte para pedestre de ferro lá em Bom Jardim. Por que só Nova Friburgo não consegue? Não consegue. Conclua, por favor. Porque o prefeito, em vez de ir para Brasília junto com o vice-governador, vai para a televisão se fazer de vítima. E ele diz que as máscaras vão cair, mas a primeira vai ser a sua, prefeito. E o povo vai saber disso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues, Vossa Excelência dispõe de 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de primeiramente agradecer as palavras carinhosas do vereador Luciano Faria e demais parlamentares que antecederam o vereador sobre a passagem do meu aniversário. Logicamente que eu já participei estou no meu 5º mandato, participei de 4 mandatos numa Câmara com 19 vereadores, e essa com 12, e, na verdade, procurei só fazer amigos, não só entre os vereadores, mas também todos os funcionários da casa. Tenho um carinho, tenho um respeito por todo mundo. Sempre procurei agir de uma forma que não precisasse passar por ninguém na rua de cabeça baixa. Eu acho que a gente tem um respeito por todo mundo. As questões pessoais a gente tem que deixar de lado. Eu acho que nós estamos aqui para aprovar os projetos, para fiscalizar o Executivo, fazer o nosso trabalho respeitando todo mundo e deixando aqui de lado as divergências. Nós temos aqui, mas lá fora nós continuamos sendo amigos. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria voltar à baila aqui, um assunto que foi esquecido nessa casa e que, se não me falha a memória, a última comissão especial que nós fizemos aqui a respeito do ex-governo do prefeito Heródoto Bento de Mello, por que não dizer, porque o prefeito atual está em exercício, e que, infelizmente, as pessoas me perguntam na rua qual é o estado de saúde do doutor Heródoto. Até hoje eu não sei como responder. Eu tinha afirmado, juntamente com o vereador Luciano aqui na época, que realmente, pela situação que nós encontramos, que o prefeito não teria nenhuma condição de voltar, e alguns vereadores aqui, infelizmente, afirmaram que dentro de 90 dias o prefeito poderia estar de volta. Infelizmente não está, e nós não sabemos até hoje qual é o estado de saúde do prefeito até hoje. Infelizmente, né, e naquela ocasião falei isso para os vereadores. Também me preocupa, senhor presidente, senhores vereadores, a Secretaria de Olaria, né, o secretário Rafael, levantou todos os processos que tinham em Olaria a respeito, principalmente, de demolição de muros que haviam caído. Nós procuramos o doutor Afonso Munerá. Todos os trâmites legais que poderia fazer a Secretaria de Olaria, nós já fizemos. E até hoje as demolições continuam da mesma forma, não só na rua Tupi, da rua Tupi para o loteamento Nosso Sonho. A rua Gustavo Lira foi demolida apenas uma casa, né? Na rua Gustavo Lira não, a rua Espírito Santo, que iria atingir a rua Gustavo Lira, no caso, se por um acaso aquela residência lá caísse. Tem um muro também lá perto da escola de Hermeval Barbosa Moreira, onde ele cedeu e atingiu todas as casas lá. E, infelizmente, a coisa está caminhando muito lenta. O rio continua assoreado, precisa se desassorear, e a gente lamenta. Uma outra coisa que eu lamento aqui também é que a gente me deixa muito triste nesse mandato. A gente vê aqui que foi apresentado mais de 1000 projetos. E qual o projeto que está em evidência? Não vi nenhum. Eu fiz um projeto da feira, espero que o prefeito realmente possa me atender, a mudança da feira de Olaria para dentro da atual Altran, com o pessoal trabalhar com jaleco, com barracas padronizadas. É um projeto simples, mas que vai atender a comunidade. A feira de Olaria vai passar a ser uma atração turística, porque a feira de Olaria não é mais feira de Olaria, é uma feira da cidade de Friburgo, onde todas as pessoas de Friburgo procuram a feira, é a melhor feira que tem em Friburgo. Infelizmente, até hoje ainda não foi resolvido. Espero não terminar esse mandato sem esse projeto ser realizado. Senhor presidente, senhores vereadores, também gostaria de lamentar, por mais que a gente não queira fechar os olhos, eu lamento que há cerca de 20 dias atrás, e depois logo em seguida nós entramos em recesso, e eu prometi às pessoas que estavam lá naquele momento que iria falar sobre isso, porque lamentavelmente cheguei no hospital num domingo, em que fui socorrer uma pessoa que estava com uma crise renal, e infelizmente cheguei no hospital, não tinha um médico para atender, nenhum médico. Perguntei à atendente,
porque se não tinha nenhum médico que pudesse atender a paciente. E ela disse que não. Mas eu falei, minha filha, nós estamos hoje é domingo. Normalmente, a maioria dos acidentes em Friburgo acontece no sábado. E se acontecer agora um acidente, como é que fica? Não sei. Nós estamos encaminhando todo mundo para a UPA. E eu tive que me dirigir à UPA para a UPA com essa pessoa. Chegando lá na UPA também, foi um momento que me parece que estava fazendo um conserto na energia elétrica daquela localidade, também não tinha luz. E, quer dizer, fica aqui o meu protesto, minha lamentação. Lamento que a situação seja essa. A saúde não é só em Friburgo, acredito eu que na maioria, né, das cidades do Brasil, porque normalmente o político, quando ele começa a sua campanha, a saúde, a educação, segurança, e na Constituição diz que saúde é direito de todos, mas acho que direito de todos que tem dinheiro, porque, na verdade, quando as pessoas procuram um hospital público, como é o hospital principal da cidade, encontra essa situação que a gente lamenta. Espero que o prefeito esteja me ouvindo e que possa realmente dar uma atenção especial a isso. Se os médicos estão se sentindo mal remunerados, que se pague mais os médicos, se pague pelo um plantão, mas que tenha um médico para atender a comunidade. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Senhores vereadores, portanto, com a participação do vereador Reinaldo Rodrigues, nós encerramos a hora livre desta noite. Abriremos, portanto, agora a leitura dos nossos expedientes. Antes, eu queria, em nome da mesa diretora, rapidamente, em nome da casa, dar os parabéns ao vereador Reinaldo Rodrigues, vereador de São Flávio, 2 parlamentares combatentes. Que Deus abençoe, vereador Reinaldo Rodrigues, da mesma forma, vereador em outra legislatura. Então, é um prazer, vereador, estar ao lado de Vossa Excelência e que os senhores tenham muita saúde aí, que Deus abençoe a vida dos senhores. Daremos início, portanto, à leitura do nosso expediente. O vereador Jorge Carvalho já solicitou a inclusão em pauta. Eu não sei como é que está funcionando, não prestei atenção. São 3 votos de pesar de pessoas importantes da cidade. Pode incluir? Pode incluir, só não iremos discutir, mas a inclusão pode ser feita. O professor Roberto Faria, não sei se Vossa Excelência soube, doutor Renato, o falecimento dele, esposo da professora Lia Faria, do também professor, meu colega como Roberto, professor Bernardino Monteiro, que também faleceu, e do ex-fiscal de rendas do município, senhor Wellington Paiva Cal. Pois, mais alguma inclusão, senhores vereadores? Não havendo nenhuma inclusão, em votação as inclusões, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Vou solicitar ao vereador Reinaldo Rodrigues que faça a leitura do expediente, por favor. Expediente da reunião do dia 9 de agosto de 2011. Projeto de moção especial de louvor do vereador Nami Nassif, com o senhor Carlos Roberto Abib Soares. Projeto de lei do Executivo Municipal, da nova redação, artigo 1º da Lei número 3.911/2011 e da outras providências, do vereador Marcos Medeiro, institui o Dia Municipal do Grêmio Estudantil a ser comemorado anualmente no dia 28 de março, no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Cria o programa de teste vocacional para alunos das escolas públicas municipais no âmbito do município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de curso de primeiros socorros por funcionários das creches no âmbito do município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a criação de programa de orientação ao idoso sobre primeiro socorro e prevenção de acidentes no município de Nova Friburgo. Institui o Dia Municipal da Consciência Ambiental no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o serviço de disque denúncia de atos ou infrações praticada contra o meio ambiente no município de Nova Friburgo. Institui o Programa Municipal de Agricultura Urbana, que consiste no cultivo de hortaliças, frutas e outros alimentos, plantas medicinais, ornamentais e para a produção de mudas, mediante aproveitamento de terrenos denominais ociosos do município de Nova Friburgo. Indicações do vereador Marcos Medeiro: instalação de quebra-mola na rua 2 Barras, Campo do Coelho, instalação de iluminação pública
em Barracão dos Mendes, construção de muro de arrimo na rua José Poletti, Rui Sanglar, reforma da calçada da Avenida Galdino do Vale Filho para passagem de portadores de necessidades especiais, reforma da calçada da rua Prefeito José Eugênio Moilha para passagem de portadores de necessidades especiais, conserto de tampa de águas pluviais na esquina da rua Marques Braga, calçamento de todas as ruas do loteamento Morro do Girassol, no Barracão dos Mendes, do vereador Reinaldo Rodrigues, pintura da faixa de pedestre na rua Augusto Pinelli, no centro, reparo de calçamento na rua Dr. Renato Arnaldo Silveira Lopes, São Geraldo, do vereador Isaac Demani, destinação de um novo espaço em Amparo para a construção de um posto de saúde, destinação de um novo espaço em Amparo para atividades lúdicas e esportivas que atendam a crianças e jovens da comunidade, reforma e manutenção da Praça de Amparo, retorno do Festival de Chopp de Amparo, votos de congratulações do vereador Sérgio Xavier com o casal Adriel e Franciane Stutz pelo nascimento de sua filha Sabrina, do vereador Luciano Faria com o vereador Reinaldo Rodrigues e outro pela passagem de seus aniversários, do vereador Manuel do Pote com o senhor Pedro Osmar e outros pela passagem de seus aniversários, do vereador Renato Abirramer com o senhor Adelino Paulo da Silva pela passagem de seu aniversário, com o sargento Marcelo e outros pelo excelente trabalho no combate à criminalidade em nosso município, do vereador Marcos Medeiro com a senhora Gleice da Silva Dias Vasconcelos e outros pela passagem do seu aniversário, com o secretário Roosevelt Sarafim Conci pela realização do Festival de Inverno, com o senhor Clésio de Oliveira e outros pela passagem pelos excelentes serviços prestados à sociedade, do vereador Nami Nassif, com a senhora Marcilene de Moraes e outros pela passagem de seu aniversário, com o Friburguense Atlético Clube pelo retorno à elite do futebol carioca da primeira divisão, do vereador Edson Flávio Coelho, com a equipe da ONG Viva Rio pelo trabalho social desenvolvido no loteamento Floresta, Alto do Floresta e Três Irmãos, em Conselheiro Paulino, com a senhora Célia Regina da Silva de Abreu pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade da Ponte da Saudade, com o Ministério em Tua Presença pelo DVD Mostre-me Tua Glória, gravado na Igreja Ceifa de Nova Friburgo, do vereador Jorge Carvalho, com a senhora Liete Ferreira Ramos pela passagem de seu aniversário, do vereador Reinaldo Rodrigues com o senhor José Henrique Rubim de Carvalho pela realização do segundo encontro das associações médicas espíritas do Estado do Rio de Janeiro, do vereador Isaac Demani, com a senhora Almerita Rodrigues de Souza e outros pela passagem de seu aniversário, com Simone e David pelo nascimento do filho Breno da Rocha de Souza. Votos de pesar do vereador Manuel do Pote com os familiares do senhor Arino Soares Vieira pelo seu falecimento. Requerimentos do vereador Marcos Medeiro, requer que seja cedido 60 minutos no início da reunião do dia 16/8/2011 para que os funcionários da agência do INSS de Nova Friburgo possam explanar sobre a atual situação em que se encontram as atividades da autarquia. Requerimento de informações do vereador Renato Abirramer, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do não atendimento pediátrico no dia 24 de junho na emergência do Hospital Raul Sertã. Do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações sobre a contratação de serviço de repografia e encadernações de Secretaria Municipal de Educação. Do vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca de possíveis danos ocasionados pelas chuvas de janeiro em obra executada pelas águas de Nova Friburgo. Do vereador Edson Flávio Coelho, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca de quantas pessoas estão cadastradas e aptas a receber aluguel social no município e outras informações. Comunicações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por meio do ofício 25888/2011, comunicando o exame de processo do TSE-RJ 2182-5/2011, leitura do voto em plenário. Da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, por meio de ofício PGM
número 460/2011, comunicando a realização de convênio com as seguintes entidades: Clube de Amigos de Nova Friburgo, Grupo de Promoção Humana, Liga Friburguense de Desporto, Creche Colmeia do Senhor, Colmeia do Senhor e Ação Social Anchieta. Está lido o expediente, senhor presidente. Pois não, vereador. Temos aqui uma determinação no encaminhamento do voto do Tribunal de Contas do Estado. Solicitar ao vereador que faça a leitura para conhecimento de todos. Vou ler o voto, senhor presidente. Pela ciência do exame da Lei Orçamentária Anual do Exercício 2011 do município de Nova Friburgo. 2. Pela comunicação ao atual prefeito do município de Nova Friburgo, pelo sistema de mão própria, para conhecimento da impropriedade apontada e para adoção das medidas das necessárias providências corretivas e saneadoras para os próximos instrumentos orçamentários elencados nas folhas 43. Pela comunicação ao atual presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, a fim de tomar ciência da decisão do tribunal. 4. Pelo encaminhamento à Inspetoria de Exame das Administrações Financeiras, para que mantenha esse processo sob sua guarda para posterior tramitação junto à prestação de contas de administração financeira do exercício 2011, com vistas a subsidiar o seu exame após o que deve ser arquivado. 5. Por determinação, a SSE, para que, ao comunicar a decisão dessa Corte, faça acompanhar a cópia integral de instrução, folhas 38/44, do relatório e voto. Está lido, senhor presidente. Pois não. Senhores vereadores, em votação, os votos de congratulações. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, em votação, os votos de pesar. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos de autoria do vereador Marcos Medeiros, que seja cedido 60 minutos no início da sessão do dia 16/8 para os funcionários da agência do INSS de Nova Friburgo possam explanar sobre a atual situação em que se encontra as atividades da autarquia. Em discussão, 5 minutos. Esse 60 minutos será posterior à hora livre, então. Sim, sim. Tá bom, só isso. Senhor presidente, senhores vereadores, desde o primeiro momento em que, infelizmente, aconteceu o acidente com a chefe, com a responsável pela agência de Nova Friburgo, estivemos presentes, assim como todos os vereadores. E, logo do acontecido, uma quantidade de funcionários se reuniram em uma comissão, foram até o meu gabinete e me pediram para que se tomasse algum tipo de atitude. Ato contínuo, liguei para o vice-governador Luiz Fernando Pezão, que solicitou que eu viabilizasse e confeccionasse uma correspondência explicitando o que estava acontecendo na sociedade, que ele ia entrar em contato com o ministro da Previdência e com o presidente do INSS para que pudesse resolver a problemática. Várias são as argumentações, as atitudes, cada funcionário contribui com algum tipo de informação. O grande objetivo é que a nossa população, infelizmente, está sendo atendida nos municípios circunvizinhos e que... Fica à vontade, vereador. Vereador Marcos Medeiros, gostaria de parabenizar Vossa Excelência que também esteve cobrindo lá com a TV, né, o problema do INSS. Ontem, inclusive, eu estive em Bom Jardim acompanhando, né, a trajetória das pessoas que saem... Bom Jardim tem problema lá de atendimento e tem funcionário lá envolvido em falcatrua do INSS de lá. Então, é um local que não é um local para o povo de Friburgo ser atendido. Aumentou em 80% o número de atendidos lá em Bom Jardim, em função do problema que nós estamos passando aqui no INSS. Inclusive, vereador, não sei se o tempo que Vossa Excelência tem para defender o seu requerimento Fica à vontade, vereador. Eu gostaria de ler um ofício que nós todos convoquei uma reunião aqui com algumas pessoas e os vereadores presentes, e saiu o seguinte documento encaminhado ao excelentíssimo senhor Garibaldi Alves Filho, muito digníssimo ministro da Previdência Social. Isso foi preparado por nós, que diz o texto seguinte: excelentíssimo senhor ministro, cumprimentando cordialmente, desde já saudando pelo trabalho à frente deste ministério, vimos pelo presente, em nome de cerca de 200 mil cidadãos, solicitar a Vossa Excelência de imediato que se digne a intervir no processo de suspensão
impetrado pela Superintendência de Belo Horizonte, Minas Gerais, na agência do INSS Nova Friburgo, a qual presta aproximadamente 500 atendimentos por dia. Cabe destacar que a população, a qual já se encontra sobejamente sofrida pela tragédia climática de 12 de janeiro do corrente e suas consequências, está sendo remanejada para ser atendida em municípios vizinhos, o que vem redundando em maior penalização do seu sofrimento, quando, inclusive, não são atendidos nos municípios a que se dirige. Por derradeiro, comunicamos que, quando da sua presença ao município, em janeiro, a excelentíssima Presidenta da República, senhora Dilma Rousseff, diante das autoridades locais, dentre as quais os membros deste Poder Legislativo, assegurou total apoio e garantia dos serviços à população friburguense e dos demais municípios da região serrana, que também sofreram a referida tragédia. Assim sendo, ciente da possibilidade de que não tenha conhecimento do fato, solicitamos reiteradamente a ação de Vossa Excelência, que, ao contrário de paradoxal, incompatível e incompreensível decisão de mitigar os serviços aqui prestados por esse Ministério, tornem-se mais pungentes e efetivos, prontos a prestar quaisquer esclarecimentos e certos de que se sensibilizará com a supramencionada situação de nossa população, subscrevemos, assina vereador professor Pierre, vereador Sérgio Xavier, vereador Cláudio Damião, vereador Manuel do Pote, vereador Renata Birrame, vereador Marcos Medeiros, vereador Edson Flávio, vereador Nami Nassif, vereador Isaac Demani, vereador Reinaldo Rodrigues, vereador Luciano Faria, vereador Jorge Carvalho. Então, mais uma ação desta Casa Legislativa, porque, como Vossa Excelência vem falando, com muita propriedade, quem está sofrendo é o cidadão. Vereador. Cidadão que tem que se deslocar para Cordeiro, para Bom Jardim, Trajano Moraes, São Sebastião do Alto. Por quê? Em volta do prédio do INSS, todo mundo já reformou suas lojas, já está tudo funcionando, menos o INSS, que eu não conseguiu ainda nem colocar os computadores daquela parte de baixo ali que foi alagada para funcionar. Então tem alguma coisa errada. Então Vossa Excelência usa com muita propriedade o requerimento de informações que faz nessa noite. Concede, vereador? Fique à vontade, vereador. Rapidamente. Então veja Vossa Excelência, uma pequena ação do governo federal, mínima. O governo federal botar para funcionar um serviço público que é da responsabilidade dele. Coloca em risco a segurança dos servidores, atende mal a população. Então, nós vamos esperar o quê do governo federal para reconstruir a cidade se não consegue colocar para funcionar dignamente a agência do INSS em Nova Friburgo? E ainda mais, meu caro vereador, tendo a cidade um deputado federal. Aí, quem tá cuidando para resolver o problema? A Câmara Municipal de Nova Friburgo. Quer dizer... Mas o deputado votou o menor valor do salário e não tem preocupação com o aposentado, senão exatamente. Ele votaria o maior. Aí está o deputado a querer fazer movimento e reuniões nos bairros, quando ele poderia, e seria obrigação dele, ir lá no ministro da Previdência Social e exigir segurança para os funcionários. Mas ele não tem culhão para isso, não. Exigir segurança para o trabalho dos funcionários e garantir o atendimento da população de Nova Friburgo. Aí fica fazendo aí movimento da cidade, bairro ali, bairro aqui. Esse é o papel do vereador, né? E o do deputado é agir nas questões federais. Essa é a realidade. Fique à vontade, vereador. Por fim, vereador Marques, eu quero até agradecer a todos os parlamentares, porque quando, na presidência da Comissão de Indústria e Comércio, eu convidei os parlamentares para estarmos tratando desse assunto, prontamente houve a manifestação de todos os parlamentares preocupados com os aposentados, com os pensionistas, com as pessoas que dependem do serviço do INSS, que não pode, de maneira alguma, ser enviado para outro município. Porque o problema é muito grave você tirar um cidadão daqui para enfrentar fila em Bom Jardim ou Cordeiro, onde quer que seja, quando nós, um município com 200 mil habitantes, teria que atender esses outros municípios. Nós íamos para lá. E o funcionário daqui também ser respeitado, que o quer também desrespeitar o funcionário. Então, nós estamos do lado da população, do lado do cidadão, que precisa do serviço do INSS. Então, peço e espero a aprovação e me remete, quando criança, desde quando me entendo por gente, sempre ouvi vereador Jorge Carvalho, vereador Edson Flávio, todos, meu pai e minha mãe sempre atendendo as pessoas mais carentes, e hoje a gente tem a facilidade da informatização, que isso ajudou muito para que pudesse ser atendido. E ainda, como desdobramento, a própria qualificação profissional dos funcionários, que hoje
são admitidos para o serviço público do Instituto Nacional de Seguridade Social, que são pessoas dotadas de maior experiência e de maior capacidade. E, para finalizar, o senador Garibaldi Alves Filho, que é licenciado e assumiu o Ministério da Previdência, é um homem que eu já tive oportunidade de conversar com ele várias vezes, é uma pessoa acessível, é um cidadão de bem, um homem que com certeza consegue e vai identificar a carência e a lacuna que foi aberta em nossa sociedade a partir deste momento, que infelizmente foi fechada esta importante e conceituada agência no município. Peço e espero a aprovação de meus pares. Pois não, vereador. Questão de ordem. Gostaria de solicitar voto nominal. Começar por Vossa Excelência, vereador. Contra ou a favor? A favor, com breve declaração, senhor presidente. Rapidamente, por Eu favor. não quis apartear, porque o tempo já estava estourado. Eu estive também junto com os funcionários lá, junto com o vereador Edson Flávio, e nós tivemos também a responsabilidade, senhor presidente, de passar para os funcionários que aquilo ali é uma instituição federal, né? Nós podemos ajudar aqui a nível municipal, mas a Câmara Municipal se colocou à disposição para redigir um documento, mandar para Brasília. Como o vereador Jorge Carvalho falou, existe um deputado federal no nosso município, tentamos contato para também nos ajudar nessa luta com a instituição. A grande preocupação ali, senhores vereadores, dos funcionários, e nós aqui conhecemos que isso é de praxe, eles têm o temor de serem retirados do prédio atual, irem para um outro prédio para ficarem um tempo enquanto a obra no prédio lá é feita, né? E eles têm medo dessa medida paliativa de tirar eles dali para algum lugar se torne definitiva e eles não retornem para aquele prédio, vereador Jorge Carvalho. É o grande temor deles, eles serem retirados dali para uma obra e não voltarem depois para ali, né? Então a gente conhece que isso é de praxe dos governos, de falar que vai fazer obra, retira e depois não retorna com as pessoas. Então é a grande preocupação dos funcionários. Ali é um lugar central, pode fazer o bom atendimento de 500 atendimentos dias. Então é importante. Agora é importante também, senhor presidente, dizer o seguinte: se o deputado estadual de Nova Friburgo e o deputado federal não quiserem entrar nessa briga com os vereadores, não tem problema. Aqui tem representação de todos os partidos e nós podemos contar com deputados estaduais e federais que não são de Friburgo, mas têm carinho e atenção com essa cidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Mané Martins. A favor. Vereador Renato Abirramer. A favor. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Nami Nassif. Presidente, favorável com uma breve declaração de voto. O vereador Luciano foi feliz quando ele disse que, infelizmente, nós temos um deputado federal aqui em Friburgo porque prefere ficar na demagogia do que trazer soluções práticas. Porque um problema como esse, bastaria ele chegar na superintendência do INSS e pedir para ser solucionado, mas melhor ficar nas ruas fazendo a demagogia como sempre fizeram. Vereador Edson Flávio. Favorável com breve declaração de voto, senhor presidente. Uma orientação até que obtive lá em Bom Jardim, quando estava naquela agência do INSS, que o cidadão, às vezes a informação, até os próprios funcionários aqui colaram alguns cartazes lá em volta do INSS, né, dizendo que tem que ir para São Sebastião do Alto, Trajano e Moraes, e eu acho incrível o Ministério, com tanto recurso, com tanto dinheiro, não poder custear para a rede de TVs locais, para a InterTV, para as redes locais de TV também, comunitárias, informações para o povo, porque a pessoa sai daqui e vai lá, quando chega em Bom Jardim, ele não consegue ser atendido, nem para divulgar de forma mais ampla o número 135, e quando se liga para o número 135, vereador Renato Abirramer, que já trabalhou no INSS como perito, quando se liga no 135 para pedir informação, não se consegue falar com o atendente. Aí a pessoa idosa que tem que ir lá renovar um benefício, qualquer coisa, não consegue falar por telefone para se planejar, se ajudar. Então, é incrível uma questão dessa. O documento já foi protocolado pelo gabinete do vereador professor Pierre, nós juntos, todos nós assinamos, e esperamos oficialmente uma resposta do ministro Garibaldi Alves, que ele possa responder, ele que foi senador, que conhece a vida pública, sabe como agir, portanto, chegou ao posto de senador da República, ele precisa, então, nos responder o que nós estamos indagando. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu voto a favor e já estou aqui combinando com o vereador Marcos Medeiros. Eu devo me encontrar na sexta-feira com o ministro Moreira Franco e vou pedir a ele que agende lá junto ao ministro Garibaldi
para que possamos, uma representação desta casa e com alguns funcionários, ir lá expor essa situação. Vamos fazer o papel de deputado federal. Vereador Reinaldo Rodrigues. Parabenizando o vereador Márcio Medeiros pelo requerimento. Favorável. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor presidente. Requerimento Parabenizando aprovado. o vereador Marcos Medeiros por esse requerimento. Requerimento aprovado, portanto, por unanimidade. Próximo requerimento de autoria do vereador Edson Flávio. Vai ser retirado pelo... Pois não, Esse permanece, o outro que eu retirei. Da iniciativa do vereador Edson Flávio, requer o encaminhamento dos requerimentos de informação anexos à Comissão Parlamentar de Inquérito da Tragédia. Requerimentos de informação. Do excelentíssimo vereador Renato Birramer, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca do não atendimento pediátrico no dia 24 de junho na emergência do Hospital Raul Sertã e na UPA. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um assunto repetido, recorrente. No dia 24 de junho, foi exatamente no feriadão. Quinta-feira foi feriado, sexta-feira é o dia normalmente enforcado, e nesse dia 24, os pediatras da UPA e os pediatras do Hospital Raul Sertã realmente não foram trabalhar. E os pacientes, nesse feriadão, tiveram que ir ao hospital ao lado, o Hospital Day, que não tem plantonista de pediatria, mas tem sobreaviso. E foram atendidos lá, que é um hospital particular, com o sobreaviso. Eu estive assistindo ontem o prefeito, naquela sua infeliz participação, já referida pelos vereadores, e ele disse que os médicos não vão simplesmente. Isso não é assim. A profissão de médico é uma profissão diferenciada, lida com a vida. E os médicos são obrigados a comparecer aos plantões. Caso falte, sem justificativa, claro, lógico, são 4, coincidência muito grande, os 4 faltaram no mesmo dia. Vereador, os 4 pediatras. você concede uma parte? Perfeitamente. Eu sugiro que que seja de autoria de toda a Câmara Municipal um projeto e que possa ser votado de maneira urgentíssima, onde a gente possa divulgar pela imprensa os médicos que estão de plantão no final de semana, porque todo final de semana a quantidade de telefonemas que recebo, e todos nós aqui recebemos em função da população cobrando a presença de médico, é fora do comum. Então, por exemplo, se a gente tivesse a própria Câmara, ou então a própria Secretaria, óbvio vai ter na sexta-feira o plantão de final de semana que distribuísse para a imprensa, que a imprensa divulgasse o nome dos médicos que estariam de plantão. Se eles não estiverem, o povo já sabe de quem que tem que cobrar. Eu nunca faltei um plantão na minha vida. Quer dizer, isso é inaceitável. Inclusive, se o médico faltar sem justificativa, tem que se recorrer ao Conselho Regional de Medicina, o CREMERGE, porque isso é falta grave. Se o médico pedir demissão, não, eu pedi demissão, não vou trabalhar mais. Já vou dar. Aí ele tem que, o Conselho Regional de Medicina tem que tomar a providência, porque tem uns 30 dias de aviso prévio. Quer dizer, isso é inaceitável, falta total de comando. Vereador, vamos divulgar, que se a gente conseguir divulgar, e com certeza consegue, a maioria fica médicos, o compromisso aliançado com a sociedade. Acontece, vereador, que a maior parte dos médicos que dão plantão hoje são de fora. Eles não têm nenhum compromisso, não têm nenhuma inserção com o Nova Friburgo, que eu acho que foi um erro. Que nós teríamos que ter. Nós temos pediatras suficientes na Nova Friburgo para cobrir os plantões, só que eles não estão aceitando. Mas é preciso fazer um trabalho junto a esses pediatras, porque eles terão uma relação clara com Nova Friburgo. Primeiro o vereador Cláudio Damião, em seguida o vereador Nami Nassif. Vereador, tão logo assumi o mandato nessa casa, eu apresentei alguns projetos. Um deles versava sobre transparência na educação. Eu acho que não tem nada mais fácil do que você hoje usar as ferramentas que estão disponíveis, a exemplo do que faz a Casa Legislativa, que tem uma página que publica as informações. E apesar da lei estar aprovada, eu não consigo fazer com que ela seja cumprida, é uma dificuldade tremenda, né? Parece que não querem que as coisas fiquem claras. Então, a educação, nós não sabemos quantas escolas, nós não sabemos o projeto pedagógico, quantos professores, alunos, por escola e tudo mais. Da mesma linha, vereador Marcos Medeiros, já apresentei um para a saúde, que eu não consigo também fazer ser votado. Já há 2 anos, o projeto faz aniversário, comemora esse aniversário dele,
mas ele não tem a sua aprovação para a utilidade pública. Nós precisamos aprovar os projetos que estão tramitando nessa casa, e esse faz aniversário. Se nós tivéssemos ele aprovado, certamente, hoje, nós poderíamos saber quantos são os médicos, quantas são as unidades de saúde, quais são os problemas que a gente tem. Que aprender com o vereador Isaac Demani como é que faz para botar os projetos. Ele vai ensinar para a gente. Ele vai ensinar a gente. E eu espero, se Deus quiser, que a gente possa fornecer esse auxílio à sociedade com um projeto que tem essa importância, de dar, através da internet, essas informações e de outros meios, mas fundamentalmente através da internet. A pessoa possa acessar e lá saber quais são as especialidades que nós temos, todas as informações que sejam pertinentes à área de saúde. Muito obrigado, vereador. Rapidamente, vereador Nominacif. Vereador Renato Berrameu, a gente sabe que a saúde realmente é problemática, não só na Friburgo, todo o município. O problema hoje do município é a contratação de médico. Mas isso eu estou dizendo agora não. Desde o início de 2006, desde que fui vereador nesta casa aqui, sempre vi dizer que os médicos não conseguem contratar médicos para Nova Friburgo. E eu tive, há pouco tempo, estava no Rio de Janeiro, Miguel Pereira, por exemplo, fechou o hospital que os médicos não quiseram mais trabalhar pelo salário que o município poderia pagar. Então é um problema realmente, não só do município de Nova Friburgo, mas de todo o Brasil, essa relação a isso. O médico realmente é uma profissão em extinção nos municípios. Primeiro que os salários são poucos, porque um profissional hoje, um plantão por semana, ele consegue receber no Rio de Janeiro R$2.000. E no interior se paga em torno de R$1.000 o plantão. Essa paga mais. Eu acho que Vossa Excelência, rapidamente, está no final já. Aquele hospital Rocha Maia, em frente ao Pinel, em Botafogo, ficou fechado o final de semana inteiro, sem a emergência por falta de médico. Dentro de Botafogo, na capital do estado do Rio de Janeiro. Agora, são 4 médicos pediatras que faltaram no mesmo dia. É muita coincidência, né? É muita coincidência. Num feriadão, é claro que eles faltaram, exatamente, é muita coincidência. E isso tem que acabar. Tem que haver um comando forte, os médicos têm que ter a sua responsabilidade, porque eles aceitaram o plantão, eles têm que cumprir. Muito obrigado, senhor presidente. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de informação de autoria do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações sobre a contratação de serviços de reprografia e encadernações da Secretaria Municipal de Educação. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, por gentileza, poderia fazer a leitura? Pois não. Vereador, subiu um outro requerimento aqui, eu acho que eles trocaram aqui o do senhor. Eu vou pedir a gentileza de Vossa Excelência, vou passar o próximo do vereador Marcos Medeiros e depois eu retorno a Vossa Excelência, que eu vou pedir para fazer a troca. De autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca de possíveis danos ocasionados pelas chuvas de janeiro em obra executada pela Águas de Nova Friburgo. Em discussão, 5 minutos, vereador. Uma breve defesa no sentido de que é importante que a sociedade tenha informação com relação a todas as obras que foram executadas pela empresa Águas de Nova Friburgo, antes da tragédia e depois da tragédia, o que foi corrigido. E faço esse requerimento que eu tenho certeza que vai trazer à luz várias informações que, infelizmente, a gente não tem. O vereador Jorge Carvalho, o vereador Nani, todos aqui sabem que as obras que são feitas por debaixo da terra, elas não aparecem. Então, geralmente, são obras que não se tem muito investimento. Mas temos a informação que a Água de Nova Friburgo tem feito várias obras nesse sentido. Então, para a gente para que nós possamos ter mais claridade com relação ao que tinha antes, o que foi destruído e o que foi reconstruído, é importante, peço e espero a aprovação desse requerimento.
Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora sim, solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do requerimento de autoria do vereador Cláudio Damião. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Sérgio Xavier, no uso de minhas atribuições regimentais e valendo-me das prerrogativas constitucionais no exercício da vereança, venho requerer a Vossa Excelência muito respeitosamente seja o presente requerimento de informações submetido ao plenário e depois de acolhido, encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que sejam respondidas as seguintes indagações sobre os processos administrativos 1880/2010 e 3438/2011. 1. Considerando que no ano de 2010, sob a gestão da professora Ledi Porto, a Secretaria Municipal de Educação estimou o valor de 270 mil para, aspas, contratação de empresa para serviço de repografia da Secretaria Municipal de Educação, fecha aspas, conforme consta do processo administrativo número 1880/2010. 2. Considerando que no ano 2011, sob a gestão do senhor Marcelo Verliz, a Secretaria Municipal de Educação estimou o valor de R$ 568.400 para, aspas, contratação de empresa para serviço de reprografia e encadernação da Secretaria Municipal de Educação, conforme constatos do processo administrativo número 3.438/2011. Faz o presente requerer cópia dos documentos referentes aos processos supracitados, contendo 1. Cópia da justificativa para o estabelecimento do valor das estimativas, contendo demonstrativos contábeis e técnicos. 2. Cópia do contrato formalizado em 2010 e em 2011. 3. Cópia das atas das reuniões dos pregões, colocando-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Despeço-me cordialmente, assina o vereador Cláudio Damião, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, a leitura ela já é bastante elucidativa com relação ao requerimento que faço. Eu estranhei ao verificar no jornal A Voz da Serra o valor que foi consignado, né, para contratação de empresa, para fazer cópias para a Secretaria de Educação, e busquei um comparativo com o ano passado. Esse ano é mais que o dobro. Não estou aqui emitindo juízo de valor algum. Portanto, estou fazendo um requerimento de informação para que a gente possa entender as razões que levou a Secretaria de Educação de necessitar de que esse serviço tenha se elevado tanto. Então, eu aguardo que o requerimento seja respondido e essa dúvida possa ser dirimida. Eu me coloco à disposição também do secretário, no caso tenha alguma outra questão relativa a esse tema, para que a gente possa clarear. Muito obrigado. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. De autoria do vereador de São Flávio, com o Executivo Municipal, querendo informações acerca de quantas pessoas estão cadastradas e aptas a receber o aluguel social no município e outras informações. Em discussão. Senhor presidente, gostaria da leitura, por favor. Solicitar o vereador Isaac Demani. Requerimento de informação. Senhor presidente, sirvo-me do presente para solicitar à Secretaria Municipal de Assistência Social as seguintes informações. Oficialmente, quantas pessoas estão cadastradas e aptas a receber aluguel social no município? Qual a previsão de pagamento de todos os benefícios? Qual o critério utilizado para a entrega dos móveis doados pela Princesa da Espanha? Se algum técnico da Secretaria está acompanhando a entrega dos kits doados pelo Estado, quais são as entidades credenciadas para distribuir donativos arrecadados pelo município? Qual é a relação entre o município e a recém-criada Cruz Vermelha em Nova Friburgo? Qual a relação entre a Secretaria e a Associação Comercial na distribuição de donativos na região Campo do Coelho, Conquista, Santa Cruz, São Lourenço e Salinas? Qual o critério utilizado para que o cidadão retire colchões, fraldas, material de higiene? Qual ou quais os locais que a comunidade deve se dirigir para tal? Assina o vereador Edson Flávio Coelho, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu tenho batido constantemente nessa questão do aluguel social e quem nos acompanha nessa casa, os próprios pares sabem disso. Desde o início da tragédia eu tenho me detido em cima desse assunto. Alguns fatos vêm acontecendo, há
uma controvérsia, uma troca de acusações entre o governo municipal, o governo do Estado, o secretário ora do Estado vem e diz uma coisa, o secretário do município vem e diz outra, um diz que recebeu lista, outro diz, se for conceder, um diz que recebeu a lista completa, outro diz que não recebeu, mas no meio disso tudo, tem uma população sofrendo. Na verdade, a verdade real é que o município já disse que não tem condições de pagar, o aluguel social não vai pagar, ou a lei que nós aprovamos aqui nessa casa, ponto. O governo do Estado, que tem o recurso, ao mesmo tempo não se manifesta de uma forma proativa. Ou seja, o secretário de Estado, o senhor Rodrigo Neves, que eu vou estar visitando pessoalmente agora, em breve, já deveria de ter se prontificado, o Estado já deveria de ter se preocupado com essas pessoas. Ora, hoje eu estava lá no loteamento Três Irmãos, na rua Rio Caraíba, fui na casa de uma senhora, que eu não vou citar o nome, debaixo da pedra. Ela acabou de ganhar um neném recém-nascido, nasceu tem uma semana, mais 2 crianças, colado um papel na porta da casa, interditado pela Defesa Civil, e a senhora retornou para casa. E ali não é só uma casa, vereador Renato Abirrame, várias casas com placa, com assinatura do superintendente da Defesa Civil, que a casa está interditada, e o cidadão voltou para casa. Por que voltou para casa? Porque não conseguiu receber aluguel social. Estava na rua Rio Caraíba também hoje, ali onde tem aquelas pedras enormes que rolaram ali. Ao mesmo tempo, chego na casa do cidadão, ele falou que foi morar numa casa, não teve dinheiro para pagar o aluguel social, teve que deixar para o dono da casa que ele morava, deixou televisão, deixou liquidificador, deixou lá os móveis dele como forma de pagamento do aluguel, e ele não conseguiu o aluguel social, e ele perdeu a casa lá em cima no Alto do Floresta, naquele cantinho lá onde morreram 39 pessoas. Então, senhor presidente, o que eu não consigo compreender é que nós nessa casa legislativa, nós temos levantado essa questão o tempo inteiro, mas só que não é papel nosso pagar o aluguel social. Papel para pagar o aluguel social é papel do Estado. E o Estado não está exercendo seu papel. E para piorar a situação, quando eu faço essa pergunta aqui, é que hoje eu descobri mais uma fonte de possível pagamento de aluguel social dentro do governo do Estado. Estou com telefone, endereço e tudo. Outros caminhos para conseguir o aluguel social. O caminho para conseguir o aluguel social teria que ser a Secretaria Municipal de Assistência Social, que deveria cadastrar, qualificar todos os moradores que necessitam desse benefício e encaminhar, porque a Secretaria está aqui, o governo do Estado não está aqui, vem aqui esporadicamente, e agora foram na casa dessa senhora que está lá com uma filha recém-nascida e com 2 crianças, há 15 dias estão lá falando com ela, olha, semana que vem a gente vem aqui encaminhar. Aí eu peguei o telefone e liguei para o Rio. Caiu num departamento da Secretaria de Assistência Social, cuja uma pessoa está dizendo para ela uma semana que vai trabalhar a questão do aluguel social dela. E aí, cadê a Secretaria de Assistência Social do município? Conselho à parte. Então, senhor presidente, quando eu pergunto quantas pessoas oficialmente, nós não temos esse dado. Qual é a previsão de pagamento? Ninguém sabe. O cidadão falou comigo que só de passagem, desde março até agora, visitando a Secretaria da Assistência Social para tentar conseguir receber o aluguel, já pagou quase 1 mês de aluguel, indo e voltando todo dia, a pé. Hoje ele estava lá na rua Rio Caraíba, lá no Três Irmãos, tinha que ir no Cônego para buscar um móvelzinho que ganhou lá, a pé. Por quê? Não conseguiu o aluguel social. E conseguiu uma casa para alugar, mas não conseguiu pagar o aluguel, já deixou a casa e deixou lá para o dono do imóvel, deixou lá a geladeira, deixou lá a televisão para pagar a parte do aluguel, porque é um cidadão de bem. Falou, não quero ficar devendo, então fica a minha geladeira. Ele já não tinha nada, deixou o que tinha. E qual é a previsão? Os móveis que a princesa, aí teve uma princesa acho que da Espanha, não sei o que, doaram móveis para a cidade. Cadê o critério da entrega desses móveis? Foi entregue para quem? Quem está controlando isso? Quem teria que estar controlando é a Secretaria da Assistência Social. E a Secretaria da Assistência Social tem que prestar contas a esta casa. Quem são os técnicos? Será que tem técnico acompanhando a entrega desses móveis? Não tem técnico acompanhando. Se não tem, a Secretaria deveria de contratar novos técnicos para acompanhar. Outra coisa, quais são as entidades cadastradas para entregar benefícios, para entregar donativo no município? Tem que ter seriedade nisso, não é qualquer um que pode chegar lá e sair de lá com uma sacola, com uma cesta básica, sair de lá com uma sacola de produtos de limpeza e levar, não. Tem que ter critério. Cadê as associações de moradores que não são chamadas para tratar desse assunto? Tem agora a Cruz Vermelha na cidade, eu quero saber a relação da Cruz Vermelha. Tem também entidades pegando lá no depósito, na fábrica Ipu, e entregando na região, lá na zona rural. Entregando para quem? Com que critério? E se a pessoa diz que precisa e não precisa? Como, por exemplo, tem trator do governo do estado fazendo obra lá no interior,
em lugares que não precisam, pessoas que não perderam nada, estão sendo beneficiadas com as terras aradas, Conclua, com o dinheiro da tragédia. E aí, senhor presidente, Senhor presidente, eu votação quero nominal. saber quais são os critérios adotados. Tem que ter critério, tem que ter padronização, Senhor tem que ter presidente, norma. votação nominal. Porque se não tiver padronização, se não tiver norma, qualquer um faz o que quer. E por fim, quais são efetivamente os locais que as pessoas podem se dirigir para poder receber os benefícios? As pessoas, uma hora vai ali na Secretaria de Assistência Social, outra hora manda para a Ponte da Saudade, outra hora manda para a Fábrica votação Ipu. nominal, senhor presidente. Complicado, senhor presidente. Conclua, por Eu favor, concluo vereador, por gentileza. fazendo bem claramente esses questionamentos e espero que a resposta seja objetiva, senhor presidente. Vereador Nami Nassif, me perdoa, mas eu precisava concluir. Vossa Excelência, Já pediu votação fala aí nominal no... 3 vezes para Vossa Excelência para falar, eu poder Mas, falar um pouquinho. mas eu precisava falar, precisava Obrigado, justificar vereador. o meu pedido. Voto nominal, vereador Luciano Faria. Favorável, senhor presidente, com declaração. Parabenizar o vereador Edson Flávio. Também sempre bato nessa tecla sobre o aluguel social. Hoje já abordei isso na hora ali, vereador. E é importante o requerimento para saber quem está brincando com o povo. Se é o governo do Estado, se é o governo municipal. Alguém tem que ser responsabilizado. Sobre o kit, que dizem kit da princesa, também tenho algumas dúvidas, porque me parece que tem uma seguradora por trás do MAFRE. Talvez não venha onerar o município essa doação com um seguro para os estudantes, né? Pode ser uma mão lava a outra. Então, tomara que não venha isso. E realmente precisamos de uma resposta, porque o seu Carlos Maduro, para mim já passou da época, já está Carlos Podre, deveria se responsabilizar e o prefeito, já que não exonera, assuma a responsabilidade. Vereador Maria Martins. A favor. Vereador Renato Abirramer. Favorável com pequena declaração. Enquanto tudo isso, o subsecretário Gilberto, um homem cuja probidade e competência são inquestionáveis, é demitido, provavelmente por vindita política. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Senhor presidente, só lembrar, dentro desse tema, que essa casa aprovou aqui o aluguel social e um auxílio novo lar, para que o município pagasse. E o município tirou da reta, não vai pagar não, quer mandar inclusive uma lei para essa casa, jogando nas costas do governo do Estado, pedindo que nós mudemos o projeto para dizer que o Estado, se o Estado der dinheiro, ele paga. Ora, nós tínhamos dinheiro, tínhamos recursos, mas não atendemos às necessidades. A Câmara fez o seu papel, foi pedida autorização, nós demos. Pagamento, neca de pitibiriba, não pagou um centavo. E as pessoas até hoje estão batendo as portas da Prefeitura, batem nos nossos gabinetes, pedindo o nosso apoio, o nosso auxílio, a gente está de mão atada. E agora querem jogar isso na nossa conta, pedindo que a gente modifique a lei para transferir para o governo do Estado. Vereador professor Pierre. Favorável, com breve declaração, complementando também. Até porque essa lei é inconstitucional, esse projeto. Como é que você tira de despesa sua e joga para um outro órgão? Isso é inconstitucional. Quer dizer, tirar da reta e jogar para casa, para a Câmara de Vereadores, a culpa do não atendimento ao aluguel social é um absurdo. Então, esse requerimento, vereador, cai muito bem para que nós tenhamos mais informações desse absurdo, desse assinte com a população de Nova Friburgo, porque também não se utilizou o dinheiro do SOS para pagar o aluguel social. Vereador É um grande questionamento. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável com a breve declaração de voto. Senhor presidente, eu realmente tenho acompanhado o aluguel social de perto e esse auxílio novo lar. Inclusive, no Córrego Dantas, várias vezes eu fui ao Maduro, interferi com ele para ele que desse um auxílio bom àquela população. E o Maduro, todos os moradores daquela comunidade receberam o kit novo lar. E eu, como bom político, fiquei de longe assistindo isso. Não quis me expor, porque eu acho que não deve se fazer a política barata nesse momento da desgraça. Ficar o político se expondo, tentando dizer que ele fez aquele favor, que as pessoas precisam muito. Então, eu acompanhei de longe. No dia que foi distribuído, estava lá em cima do asfalto em distribuição do kit. Mandei um carro auxiliar para que levasse aquilo. E acompanhei. Houve uns técnicos acompanhando. E essa questão do aluguel social, isso é indiscutível aqui nessa casa. Isso é indiscutível. Tanto é que a responsabilidade é do Estado, que o secretário estadual de Assistência Social já reconheceu isso. Agora, o que acontece?
O secretário estadual de assistência social, o Rodrigo Neves, o nome dele aqui, é do PT. E o que acontece com ele? Ele tem outras prefeituras que eu necessitando também são do prefeito do PT, como é Petrópolis e Teresópolis. E as informações que ele vem trazendo aqui é uma política barata dele. Então, eu acho que a responsabilidade... Eu estava na hora que o Ministério chegou aqui e o Estado falou: tem que se votar uma lei do aluguel social que o Estado e a União vai passar todos os aluguéis sociais. Eu estava na hora na Prefeitura. E agora? Conclua, por favor, vereador. E agora? Fica esse jogo de empurra. É uma política barata do senhor Rodrigo Neves, e estou aqui. Estou dando o nome dele aqui. Que ele sabe a responsabilidade dele, que ele esteve aqui em Nova Friburgo e reconheceu. E já tem, senhor presidente. Deixa um alerta nessa casa aqui. 2.221 pedidos instruídos com ele para entregar aluguel social, sendo que desses 2.221, 900 pedidos com documentação incompleta que a Secretaria está providenciando. Então não é condicional, vereador Pierre. Isso é condicional sim, que a verba foi destinada e o secretário reconhece isso. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, vou favorável com breve declaração de voto. Eu citei aqui, e vou dar o endereço. Eu estava na casa dessa senhora, lá na rua Rio Caraíba, lá no Três Irmãos, quando ela falou: olha, veio um pessoal aqui do Estado falando que ia pagar o aluguel social para a gente. Eu falei: mas quem veio aqui? Aí ela falou: ah, eu não sei. Eu falei: senhora tem o número de quem ligou? Falei: falou, tenho. Falei: então me dá o número aqui. Peguei o número, peguei o celular e liguei. Caiu lá, na Superintendência Executiva dos Conselhos Vinculados da Secretaria de Estado de Assistência Social. Poxa, se a Secretaria Executiva dos Conselhos Vinculados da Secretaria de Estado de Assistência Social está possibilitando o pagamento do aluguel daquela senhora que eu estava na casa dela, por que não abre essa informação para todo mundo? Por que não fala para o cidadão que não conseguiu acessar o aluguel social? Eu ainda digo onde fica. Fica no 6º andar, do prédio da Central do Brasil. 6º andar, no prédio da Central do Brasil, sala de número 642. Então, se alguém quiser ir lá, eu vou lá. Sala de número 642. Se eles disserem que pode pagar o aluguel social para esta senhora, tem que pagar para as outras pessoas também. Não pode, simplesmente, essa senhora ficar lá já 15 dias, vem amanhã nós estamos aí. Mas quando eles vêm aqui, o município faz contato com o cidadão, será que eles passam pela Secretaria da Assistência Social do município? Então, está havendo aí um desrespeito com o município no trato desse assunto. Então, senhor presidente, meu voto é favorável, mas lamentando muito que as pessoas estão sofrendo tanto por inércia e por erros do Poder Executivo estadual e municipal, neste caso, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, com pequena declaração de voto, meu voto é favorável e eu só quero lembrar aqui às pessoas que nós fizemos uma sessão, começou às 9 horas da manhã, acabou às 11 da noite. A Câmara rejeitou o projeto inicial, que era uma determinação do Ministério da Ação Social do Governo Federal naquele momento, junto com a Secretaria de Estado da Família e Assistência Social. Tinha que aprovar. A Câmara rejeitou, emendou, o prefeito vetou, nós trouxemos o veto, a Câmara derrubou o veto. Então, agora, fica com um discurso demagógico. Foram 4 vezes para se aprovar aquilo que o governo federal queria. A Câmara rejeitou 3 vezes. Depois que aprovou, quem correu e não mandou recurso foi o governo federal. O governo federal é que não mandou o recurso do aluguel social e do novo lar. Exigiu a lei, cobrou do município, a casa não queria votar, 3 vezes se negou, na 4ª vez votou. Né? E aí, depois eles é que correram com o repasse dos recursos. Essa é que é a verdade. Então, agora, o governo federal determinou que o recurso vai ficar sob a responsabilidade do Estado. O que a Casa tem que fazer? Alterar a lei para adequar o erro do governo federal, do Ministério da Ação Social. Eles é que erraram. Essa é que é a verdade. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável, senhor. Vereador Isaac Demânia. Senhor presidente, favorável com a breve declaração. Só não posso concordar com as declarações do vereador Jorge Carvalho, que a culpa do não pagamento do aluguel social não é dessa casa, não. Essa transferência, vereador Jorge, não é. Mas diz que a casa retardou isso e isso não aconteceu. Que nós, mas nós votamos isso muito rapidamente, mas foi muito rapidamente, então não pode tentar transferir o não pagamento de aluguel social para essa casa. Senhores vereadores, após a votação, requerimento aprovado por unanimidade. Daremos início à nossa ordem do dia. Pois não, vereador. Eu vou pedir ao vereador Jorge Carvalho que me desse vista desse projeto de veto, se não tiver problema com a pauta, analisar esse projeto de veto.
Retirar de pauta. Senhores vereadores, na verdade... Senhor presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu entrei com a argumentação de intempestividade desses vetos. Tanto intempestividade, quanto também o que é tácito, que há um ferimento à lei orgânica porque não chegou a essa casa a digitalização do veto. Quando nós abrimos o sistema de apoio legislativo, o que é determinação da lei orgânica deve vir acompanhado do arquivo digital para que nós, vereadores, possamos apreciar e avaliar o texto do veto. Nós até hoje não pudemos fazê-lo porque o Executivo não cumpriu a determinação da lei orgânica. Então, eu entrei com questionamento de tempestividade dos vetos, bem como com essa argumentação de desrespeito à lei orgânica no que tange a digitalização dos arquivos. Então, senhor presidente, eu gostaria que fosse feita uma apreciação por parte da Procuradoria, algum elemento tivesse um parecer com relação a essa questão dos vetos. No que diz respeito à digitalização, isso é claro, e esses vetos não podem ser apreciados, têm que ser retornados ao Executivo e sancionados pelo prefeito. Na verdade, senhor vereador, o procurador respondeu ao requerimento de Vossa Excelência e eu vou solicitar que seja feita a leitura. Pois não, vista do projeto. Eu estou retirando os projetos a pedido de vista do amiga, vereador Nami Nassif. Vereador, na verdade, nós temos aqui uma solicitação que foi feita pelo vereador professor Pierre e eu vou solicitar que seja feita a leitura, por favor. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo vereador presidente da Câmara Municipal Nova Friburgo, digníssimo vereador Sérgio Xavier de Souza. Referência, consulta, veto, contagem do prazo. Trata-se de consulta formulada pelo excelentíssimo vereador professor Pierre sobre a contagem do prazo ao exercício do veto pelo Poder Executivo. Da questão fática, como é de conhecimento de todos, o exercício do veto é uma forma de controle preventivo de constitucionalidade e de defesa dos interesses públicos a ser exercido pelo Poder Executivo de atos praticados pelo Poder Legislativo. A Lei Orgânica Municipal, assim como a quase totalidade das leis orgânicas dos municípios fluminenses, possui redação similar. Eis o teor do dispositivo constante no artigo 96 de nossa Lei Orgânica. Aspas. Artigo 96. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito que, aquiescendo, sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Desta forma, pelo que se depreende do dispositivo legal, o prazo para o exercício do direito prerrogativo do veto é de 15 dias úteis, dispondo ainda de mais 48 horas para comunicar ao Poder Legislativo a realização do citado veto. Importante frisar que o prazo para o exercício do veto não compreende o somatório do prazo acima destacado, e sim o prazo de 15 dias úteis, tendo mais 2 dias de 48 horas para comunicar, entre parênteses, apresentar ao Poder Legislativo, da necessidade de ser estabelecido marcos. A nossa lei orgânica não estabelece forma de contagem de prazo, merecendo, dessa forma, ser esclarecido e fixado um prazo e a forma do termo inicial da contagem. Como dito, na falta de uma norma, temos que buscar a aplicação analógica dos dispositivos existentes no regramento jurídico para ter aplicação ao caso concreto. Toda a doutrina firme e a jurisprudência já destaca a existência do chamado devido processo legal legislativo. Assim, possível se faz a aplicação analógica do dispositivo constante no processo civil, a qual serve de regra para todos os procedimentos que não possuem regramento próprio. Exemplos que ele deu a CLT e Código de Processo Penal. E a regra processual existente é a seguinte: o termo inicial começa a contar do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do comunicado do veto. Por exemplo, caso receba a comunicação do projeto de lei na sexta-feira, o prazo inicial da contagem do tempo só se iniciará na segunda, caso esta seja dia útil. E, encerrado o prazo de 15 dias úteis, o chefe do Poder Executivo tem que exercer o direito e dever de veto. Terá ainda mais 2 dias, 48 horas, para implementar a comunicação junto ao Poder Legislativo. Desta forma,
esta Procuradoria toma a liberdade de sugerir que seja consignado como precedente regimental a forma de contagem do prazo do direito dever de veto, aspas, o termo inicial começa a contar no primeiro dia útil subsequente ao recebimento do comunicado do veto acima indicado, fecha aspas, assina doutora Natasha e doutor Guilherme Reis Cardoso, de Souza Cardoso. Senhor presidente, eu vou pedir vista, e olha só, Vereador, infelizmente eu não vou poder dar vista a Vossa Excelência. Só explicando, vereador, na verdade é um comunicado. Na verdade, segundo o parecer do procurador, todos os vetos estão aí pela intempestividade. Então, portanto, a presidência retira de pauta, vai mandar o executivo para sanção ou não. Se não for sancionado, voltará para ser pelo presidente da Casa. Daremos continuidade. Pois não, vereador. Veja bem, se o veto não foi dado prazo, não cabe retornar ao executivo. Cabe Vossa Excelência promulgar. Acho que tem que consultar o procurador da Casa. Consultar o vereador, e o Vossa procurador. Excelência vai ter que promulgar a lei. Vossa Excelência Será promulga feito a lei. dessa forma. Essa consulta que é importante, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhores vereadores, portanto... Pois não, vereador. Dentro do que coloca o vereador Nami Nassif, não cabe ao executivo mais se manifestar. Fazer uma Eu pedi a consulta. Vossa Excelência que enviasse a CCJ, até para que nós tomássemos ciência do parecer do procurador. Eu vou fazer a consulta ao Vossa Excelência procurador. puder retornar à CCJ, porque o executivo não pode se manifestar mais. Vou consultar o procurador, senhores. Senhores, não. Senhores vereadores, daremos agora ainda a discussão do projeto de autoria do Executivo Municipal, projeto 11.241/011, que concede abono aos profissionais do magistério em atividade na educação básica do município, demais funcionários de apoio ao magistério e de apoio administrativo e da outras providências. Foi feita uma emenda ao projeto pelo vereador Edson Flávio, que teve o parecer contrário pela inconstitucionalidade pelos membros da CCJ. Portanto, o que está em discussão é somente o projeto. Eu vou solicitar ao vereador... Foi feita a leitura aquele dia, não? Não. Foi retirado, portanto, não foi feita a leitura. Eu vou solicitar ao vereador para fazer a leitura primeiro, vereador, para que os vereadores conheçam o projeto. Projeto de lei municipal. Logo após o vereador Jorge Carvalho falará a favor, vou passar a presidência rapidamente ao vereador Luciano Faria, já retorno dentro de alguns instantes. A Câmara Municipal promulga e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei municipal. Concede abono aos profissionais do magistério em atividade na educação básica do município, demais funcionários de apoio ao magistério e apoio administrativo e da outras providências. Artigo 1º. Aos profissionais do magistério em atividade na educação básica do município e demais profissionais de apoio ao magistério em plena atividade nos termos do que conceituam as leis federais número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 11.494, de 20 de junho de 2007, que traçam normas de desenvolvimento de educação básica e de valorização do magistério, é concedido um abono mensal. Parágrafo único. O abono que trata o caput desse artigo é de R$ 100 a partir de julho do corrente ano, cujas despesas correrão à conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, Fundeb. Artigo 2º. O presente abono não servirá de base de cálculo nem poderá ser incorporado a qualquer título para apuração de qualquer vantagem prevista em lei. Artigo 3º. Os benefícios previstos nessa lei se estendem aos demais profissionais de apoio administrativo da Secretaria Municipal de Educação. Parágrafo único. O abono de que trata o caput desse artigo terá como fonte de recurso o Tesouro Municipal na parte concernente ao orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 1º de julho de 2011, tendo vigência até 31 de dezembro do corrente ano. Revogam-se todas as disposições. Em contrário, resiste, publique-se, cumpra-se. Palácio Barão Nova Friburgo, 19 de julho de 2011, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. E o projeto tem parecer favorável de 4 membros da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Jorge Carvalho, todos.
De todos os membros. Sim, sim, tem a assinatura de todos os membros, certo. Após a leitura, em discussão. Qual tempo eu disponho? 20 minutos. Eu vou iniciar e vou pedir que, nos primeiros momentos da minha fala, que eu não seja aparteado, que eu quero fazer aqui um breve histórico dessa situação hoje do funcionalismo público municipal, especificamente o que concerne a área da educação. É público notório que eu fui, durante 4 anos, secretário de Educação do município de Nova Friburgo, de 1º de janeiro de 1980.